professor Antônio. Eu vou começar aqui pela questão um, que pede as vantagens da programação recursiva em relação à repetição com laço. Antes disso, eu vou explicar o conceito de recursão, que basicamente é um processo de repetição de uma função ou procedimento, uma rotina, né, que fica chamando a si mesmo. Como que é feito isso? Vai quebrando o problema em dois até ficar mais simples possível. Técnica de divisão e conquista. Após isso, de empilhar isso, ela vai retornando os resultados. Bom, agora vamos para as vantagens da programação recursiva sobre a repetição com laço. A diferença do custo computacional. Nesse caso, o desempenho vai ser maior nas linguagens que fazem otimização de consumo de memória e processamento. Por exemplo, eu li que em PHP não faz essa otimização. Então não vai ser tão bom usar a programação recursiva, né? Porque o custo computacional vai ser alto, porque na chamada de funções, de ficar chamando as funções, que é a ideia da recursividade, né? Uma vantagem que eu vi, o código fica menor, daí é mais fácil de dar manutenção e eu também, na minha percepção, ele expressa melhor a funcionalidade, fica mais explícito o que está sendo feito. A iteração usa a repetição em forma de comando de repetição, né? For, while, enfim. Já a recursão usa a repetição na forma de chamadas repetitivas a uma rotina, que foi o que eu expliquei ali no início. Ambas precisam de um teste de terminação, uma forma de terminar, né? A iteração termina quando a condição de teste falhar e a recursão termina quando atinge o caso mais trivial, mais simples, né? Chegando no mais simples do problema. A recursão é muito utilizada em estruturas de dados dinâmicas, como árvores, que eu acho que a gente vai acabar vendo nessa disciplina, né? A fonte que tu pediu, eu já tinha mais ou menos o conhecimento e para relembrar eu peguei desse site aqui, Embarcados. Foi um dos primeiros da pesquisa do Google e me pareceu confiável. A questão 2, que é de potenciação com recursividade, né? Que tu está pegando a base expoente com a entrada de dados do usuário e está usando um for aqui. A condição que tu usa para incrementando é o expoente, né? Daí vai depender do valor do expoente. Aqui eu vou usar como referência o valor de base 2 e o expoente 2 também. Mas aqui daí vai depender, porque, por exemplo, se for 2 elevado a 3, ele vai acabar passando duas vezes por aqui, porque é o expoente menos um, né? Ah, aqui ele vai armazenar o resultado da chamada da função recursiva, né? Dentro dessa variável que é para guardar o resultado. Bom, passando 2 aqui, 2 da base, o resultado está igual à base também, 2 e 2. Ele vai cair aqui. A função de parada para sair da função recursiva é quando o resultado for igual a zero. E ele vai diminuindo aqui toda vez que cair nesse else. Daí ele vai 2 e 2 aqui, ele vai chamar a primeira vez daqui do for, né, para potência, uma chamada. Daí ele vai fazer outra chamada, vai diminuir, vai diminuir, né? Daí já vai diminuir para um. E depois ele vai fazer a terceira chamada e vai diminuir para zero e vai cair ali no if. Ele empilhou três chamadas para essa função. E depois ele soma tudo, né? 2 mais 2, 2 mais 2, que fecha 4. Nesse caso, 2 elevado a 2 dá 4. Daí aqui esse já vai mudar para um, né? O i do for vai mudar para um, já não vai ser menor do que o expoente. Vai acabar saindo da função e o resultado da potência vai ser 4. Indo aqui para atividade 3, que é para somar os valores de um vetor. Bom, o que eu fiz aqui? Declarei um vetor com tamanho 3 e botei 1, 2 e 5 como valores desse vetor. Daí aqui eu chamei a função recursiva para somar, passando o número
e a quantidade de elementos que tem nesse vetor. A condição de parada aqui é quando o tamanho for igual a zero. E aqui eu vou, eu vou somando o valor da posição com a chamada da função, né? Que vai fazendo igual no outro lá, vai empilhando a chamada das funções e depois no final soma tudo. Aqui, por que que ele não começa em 3, né? No números 3 e começa em números 2? Porque ele está guardando em zero, um e 2. Aqui eu vou ter esse laço de repetição aqui para percorrer e mostrar isso. Daí aqui ele vai acabar caindo aqui 3 vezes, vai somar esses valores. Toda vez que eu for chamar a função novamente, eu acabo diminuindo aqui o tamanho menos um, né? Sempre diminuindo uma vez, como se fosse num laço de repetição mesmo. E aqui para mostrar que está funcionando, e era isso. A de 4 pediu para pegar a entrada de valores que o usuário digitar, guardar num vetor e inverter ele, né? Bom, aqui eu fiz isso. Basicamente eu peço tamanho primeiro. Vou setar aqui 5. Vou digitar aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Daí estou escaneando aqui e armazenando nesse vetor. Daí depois aqui eu chamo a função recursiva para inverter. E o que que ela faz? Ela, ela passa o vetor, né? Passa um valor de início e um valor de fim. A condição de parada é quando o fim for menor ou igual a 1, daí ele só quebra, só sai da função, né? Enquanto essa condição não for verdadeira, ele vai fazendo a troca, né? Pegando o início e trocando pelo fim. Eu precisei criar uma variável auxiliar para armazenar o valor inicial, porque como o valor inicial vai ser substituído pelo valor final, né? O número, a posição do número final vai para o número inicial. Eu preciso guardar o número inicial primário lá numa variável auxiliar para passar para o final depois. Daí aqui eu vou chamando a própria função, aumentando o início e diminuindo o fim, para uma hora acabar caindo aqui, né? Eu fiz a função void e apontei esse vetor, apontei para o vetor da main aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Daí aqui eu passei os valores e printei aqui a inversão desse vetor novamente para mostrar que está trocado, invertido, né? E era isso. Indo aqui para a última atividade, que é a ideia é converter de decimal para binário. Eu passei um pouco de dificuldade e tal, tive que ir debugando. Vou passar 10 como valor de referência aqui, que no final tem que dar 10, 10, né? E rodar aqui. Bom, chegou no resultado. Agora eu vou explicar como que vai indo linha a linha, né? Como que vai chegando nesses resultados. Bom, aqui ele vai chamar a função uma vez, passando 10. Deixa eu comentar. Passando 10, enquanto o número, né, que é o valor que ele passa lá como parâmetro for diferente de zero, ele vai caindo aqui nessa outra condição. Ele vai acabar fazendo isso 5 vezes. 4, 5. Só que aqui ele vai passando valores diferentes. Aqui ele vai passar 5, que vai cair aqui, ele vai 10 dividido por 2 vai dar 5. Aqui, como é inteiro, ele vai para 2.
aqui para um e aqui ele não vai cair no else, né? Ele vai cair lá no, vai ser igual a zero e vai acabar dando zero como resultado. Agora, aqui ele empilhou a chamada para a função e a primeira, depois dessa aqui, vai ser essa aqui. Daí eu vou estar passando o zero aqui, né? Vou tá passando o 1 aqui, o 1 dividido por o resto de um dividido por 2 vai ser 1. Daí 10 vezes zero, 10 vezes zero vai dar zero, sobra um, resto um. Então o primeiro resultado aqui está correto. Depois aqui ele vai pegar o 2, 2 dividido por 2 vai ser resto zero, mais 10 vezes um, que vai dar 10. Segundo resultado, certo. Terceiro resultado, ele vai estar pegando aqui o 5, vai ter resto um, vai ter resto um aqui, mais 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100, mais um dá 101. Resultado correto. Aqui a última, ele vai estar pegando 10 dividido por 2 não tem resto, fica zero, né? Mais 10 vezes 101, que acaba dando 10.010, que é o resultado final. E era isso.